Olá, seja bem-vindo a essa nossa análise. Hoje a gente vai olhar para muito além da tabela de classificação, sabe? Para descobrir a verdadeira história por trás da corrida pelo acesso na Série B do Brasileirão. Faltando só 4 rodadas para o fim, o clima é de final de campeonato, né? A tensão tá lá no alto. Mas, e se a tabela que a gente vê, a classificação oficial, não estiver contando toda a verdade? E se ela estiver escondendo quem são os times mais fortes de verdade? Ok, vamos começar pelo começo, certo? Dando uma olhada na situação como ela está agora, na tabela oficial. Olha aí, essa é a foto do momento. Top 8 da Série B. O Curitiba está na liderança, mas, gente, olha essa briga. Chapecoense e Remo colados. Goiás e Novo Horizontino logo atrás. A diferença é mínima. Nessa reta final, cada pontinho é tipo ouro. É o que vai decidir tudo. Beleza. Agora, para a gente conseguir ver o que os pontos na tabela não mostram, vamos usar uma ferramenta de análise um pouco diferente. A gente chama de código de análise. E o que é esse código, afinal? Bom, é um método que se baseia em dados para medir não só o momento do time, a forma atual, mas a força da estrutura mesmo, a qualidade técnica do elenco inteiro. É uma visão bem mais profunda. E não é pouca coisa não, a gente está falando de uma análise de 301 atletas. Para cada time a gente olhou para os 18 jogadores que mais entraram em campo. É um pente fino, de verdade. E como funciona? Cada um desses jogadores é avaliado e colocado em um de 6 níveis. Vai desde o nível 0, que é uma contribuição abaixo da média, até o nível 5, que é aquele jogador decisivo, o cara que muda o jogo. Certo. Agora que a gente entendeu a ferramenta, vamos virar o jogo. O que será que acontece quando a gente reorganiza essa tabela, não pelos pontos, mas por essa força real dos elencos? Chegou a hora da verdade, então. Vamos revelar essa nova classificação e ver como ela simplesmente redesenha todo o cenário da briga pelo acesso. E olha só que reviravolta. Aqui a história é outra. Essa é a classificação baseada na força do elenco. E a grande surpresa é o Atlético. Lembra que ele estava em 7º na tabela oficial? Pois é, aqui ele pula lá para cima empatado na primeira posição com a Chapecoense e o Curitiba. Que diferença, hein? E é exatamente esse o ponto principal da nossa análise. Essa diferença gritante entre o que um time está mostrando na tabela e o potencial que ele realmente tem guardado. O Atlético é o exemplo perfeito disso, a ilustração dessa história de duas tabelas. Com essa nova classificação em mãos, a gente consegue separar os times em 3 categorias bem claras: os consistentes, as surpresas e os gigantes que talvez estejam adormecidos. Primeiro, os consistentes. Aqui temos Coritiba e Chapecoense. São times que não têm muito segredo. O elenco é forte, de alta qualidade, e a posição lá em cima na tabela reflete exatamente isso. Eles estão entregando o que se espera deles. Depois a gente tem as surpresas, Remo e Novo Horizontino. São times que, na verdade, estão rendendo acima do que a qualidade individual do elenco sugere. Isso mostra uma força coletiva, um trabalho de equipe e uma eficiência incríveis. E, por último, o grupo que pode botar fogo no campeonato, os gigantes adormecidos. Aqui estão Atlético e CRB. São equipes que, segundo a nossa análise, têm elencos muito mais fortes do que a posição deles na tabela indica. E são um sinal de que eles têm um potencial enorme para uma arrancada final. Mas espera aí, que tem um detalhe fundamental. E o Goiás? Ele não está no topo de nenhuma das duas listas, mas tem um trunfo que ninguém mais tem. O Goiás é o time com o maior número de jogadores nível 5. Ou seja, aqueles caras decisivos que podem, sozinhos, ganhar um jogo. Isso é uma arma poderosa. Ok, temos análise, temos os grupos, mas e aí? Como isso tudo se traduz em campo? Vamos dar uma olhada no calendário decisivo, que é onde os dados vão encontrar o destino. E o calendário, pessoal, está simplesmente perfeito para testar essa nossa teoria. Olha só os confrontos diretos que vem por aí. Na rodada 35, já temos Coritiba contra CRB, Goiás contra Atlético. Esses jogos vão botar frente a frente o potencial dos gigantes contra a boa fase das surpresas. É o teste de fogo, não tem para onde correr. No final das contas, isso é uma máxima do futebol. A Série B costuma ser o palco da competência silenciosa. É um campeonato longo, de regularidade, onde no fim, a consistência de um grupo tende a se impor sobre a sorte ou o acaso de uma partida ou outra. Isso nos deixa com a grande questão para essas últimas rodadas, né? O que vai pesar mais? O desempenho que a gente viu até agora, a boa fase, ou o potencial escondido que alguns times ainda têm para mostrar? A resposta, a gente vai ver em campo.